manchada, destruída pelos olhos. Segundo Samuel, capítulo 12. Uma história conhecida, que nós já estudamos várias vezes essa história. Eu acredito que Deus tem muito para nos ensinar através da vida do homem segundo o coração de Deus. E era um homem que tinha autoridade. Todos nós temos autoridade. Nós que somos de Deus, nós temos autoridade. Davi, ele tinha mais do que a gente, porque você que é mãe, você tem autoridade sobre os teus filhos. Você que é pai, você tem autoridade sobre o filho. E Davi, ele tinha autoridade sobre a casa dele, ele tinha autoridade sobre a nação. E é lógico que o lugar principal onde a gente deve ver o resultado da autoridade, da dedicação a Deus, é o lar. Nenhum lugar é mais importante do que o lar. E, fazendo aqui um resumo rapidinho, a gente está sujeito a erros, estamos sujeitos a erros. Daí a necessidade de buscar orientação da parte de Deus o tempo todo, não sermos inconsequentes, tomarmos decisões precipitadas, visando a vantagem ou prazer instantâneo, prazer rápido, porque tudo nessa vida tem consequências. E, como diz, no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi não foi, ficou em casa. Teve lá o seu dia de ociosidade, um tempo de ociosidade. E a maioria das coisas terríveis que acontecem nesse mundo, elas são geradas na ociosidade. Isso é fato, são geradas numa mente ociosa. E a ociosidade levou Davi a ficar olhando pelo terraço. Ele não apenas olhou, porque a gente não tem esse controle sobre o primeiro olhar. É verdade, irmãos. Eu quero que você, se você não prestar atenção, você não vai conseguir compreender a mensagem, porque eu vou ser bem sincera com você, eu tive dificuldade para entender a moral daquilo que a gente iria aprender. E demorei até que eu consegui entender. Se você não prestar atenção, você não vai entender. E ele não apenas olhou, ele ficou olhando. E a gente não temos o controle sobre o primeiro olhar. Involuntariamente nós vamos ter o primeiro olhar, mas podemos e devemos evitar o segundo olhar, porque é exatamente no olhar que a autoridade e a moral pode ser lesada, danificada, que foi o que aconteceu com o homem segundo o coração de Deus. Uma mensagem que não se aplica às pessoas lá fora, porque, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 11, acho que até o 12, o impuro se torna ainda mais impuro, o impuro se suja ainda mais, e a moral está em baixa. A moral, de acordo com o dicionário bíblico, é um conjunto de regras, de costumes, que contribui para a formação de um homem, para ter uma boa conduta, para a boa conduta de um homem. É isso. E está embaixo, a moral aí fora está embaixo, irmãos. A moral, as pessoas não querem nem saber de moral. O importante é fazer o que tem vontade, cuidar na telha. A vida é curta e tem mais que aproveitar, e por aí essas coisas, né? E nada é errado se te faz feliz, coisas do tipo. A moral lá fora está embaixo. Mas essa mensagem é para cristãos. Nós estamos aqui analisando mais uma vez a vida do homem segundo o coração de Deus, que tomou uma atitude errada
nós estamos sujeitos a ele, mas ele tem que se vigiar. Vamos bater aqui na mesma tecla. O que Jesus ele falou? Acho que foi essa semana que a gente estava meditando sobre isso, não, foi semana passada. Orai e vigiai. E 1 Coríntios capítulo 10, cuidado. Quem está de pé, olha, não caia. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. E a ociosidade, ela gera as piores coisas, as piores tragédias são geradas numa mente ociosa. Então ele não apenas olhou, ele ficou olhando pelo terraço e ele desejou uma mulher casada, ordenou, usou a autoridade dele para que trouxesse aquela mulher para a casa dele, e ele cometeu um pecado com aquela mulher, adulterou, consequentemente mandou matar o marido dessa mulher, como a gente já sabe. E aí Natan ele chega para Davi, a gente vai pegar 3 frases da parte de Deus para Davi. É isso que a gente vai estudar. Vamos lá? É o 12, versículo. Deixa eu pegar o 9. Não é exatamente o 9 que eu quero, não. É a partir do 10 a gente pega o 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, olha só, o 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste o oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Já foram 2 ameaças da parte de Deus, 2 sentenças. No 13, então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Mais uma sentença da parte de Deus a Davi. E se a gente for colocar em ordem como aconteceu, exatamente como aconteceu, a primeira ficaria, deixa eu ver como é que ficaria. A primeira foi: o filho que te nasceu morrerá. A segunda, a espada não se apartará da tua casa. E a terceira, as tuas mulheres, elas também, eu as darei a outro. E as consequências, houve um arrependimento da parte de Davi. Houve um arrependimento. É bom a gente lembrar que a princípio ele se irrita contra aquele homem, aquele senso de justiça, mas quando ele escuta da parte de Natan dizendo: o homem é você, houve naquele mesmo momento assim como se a ficha caiu e ele se arrependeu. Mas aquilo que o homem planta, ele colhe. Existe a plantação e existe a colheita. E essa é uma lei infalível. Então tudo que a pessoa faz tem consequências. Tudo que se faz tem consequências. Agora houve um arrependimento, mas ele foi inconsequente e agora ele vai colher as consequências do erro dele. E na ordem, a primeira coisa que aconteceu foi a criança morreu. Isso não foi uma coisa simples, foi algo que quem conhece a história sabe que isso causou um abalo muito grande em Davi, a ponto de deixá-lo caído de tal maneira que os seus servos, que as pessoas que estavam ali presenciando, se assustaram quando ele se levantou, porque imaginaram que ele não ia se levantar. Não foi uma coisa simples, foi algo que abalou muito Davi. Então a primeira coisa que aconteceu foi: o filho morreu. A segunda coisa que aconteceu foi tragédia, a morte dentro da casa dele.
porque o irmão mata o outro, porque Absalão mata Amnon, depois de uma outra tragédia que foi o incesto, o estupro de Tamar. Essa foi a segunda coisa que aconteceu. E a terceira coisa que aconteceu foi quando Deus ele fala que as tuas mulheres você fez oculto, mas eu daria ouro e se deitará com ela debaixo deste sol. Não significa que foi na rua, que foi no terraço, que as pessoas estavam vendo. Não, significa que o escândalo se tornaria público. E sim, quem conhece a história também sabe que o fato de Absalão, filho de Davi, quando se rebelou, ele pegou as concubinas de Davi, 10 mulheres, e ele as possuiu, violentou, as estuprou. Quando Davi volta, ele coloca essas 10 concubinas cerradas, e a partir dali elas viveram até o último dia das suas vidas como viúvas. Ele não tocou mais, porque o escândalo se tornou público. O filho dele possuiu as mulheres dele, e isso foi uma coisa que todo mundo ficou sabendo, porque Deus ele fala, eu farei. A gente está falando de autoridade. E o que é autoridade? Só tem um que ele tem autoridade. Toda autoridade, ele é a fonte de todo poder e toda autoridade. Então, toda autoridade, todo poder que nós possamos ter, vem dele, está sujeita a ele. Ponto. Não pode, gente, porque ele tem todo o poder. Eu estou falando do Deus Criador dos céus e da terra. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então toda a autoridade que se exerce aqui vem dele e está sujeita a ele. Quando Jesus está lá nas bem-aventuranças, e ele faz aquela pregação impactante, demora ensinando, e as pessoas escutam, e quando ele termina de falar, e os escribas dizem assim, admirados, todos admirados, e dizem, comentam, ele fala como quem tem autoridade, e ainda completam, e não como os escribas. E os escribas conheciam a lei, conheciam as escrituras, eles conheciam, mas se admiravam da forma como Jesus falava. O que eles queriam dizer com isso? Que Jesus ele falava com uma autoridade, porque os escribas, irmãos, eles pregavam no templo. Os fariseus, eles pregavam no templo, eles tinham uma autoridade. E eles comparam aquela autoridade de Jesus, comparam a autoridade de Jesus com a autoridade dos escribas, dos fariseus, e diz assim, ele fala como quem tem autoridade, ou seja, há uma diferença. A dos escribas, eles falam com uma autoridade delegada dos homens, que vêm, que os homens veem, mas ele não, mas Jesus, ele fala como quem tem autoridade, que vem da parte de Deus. É diferente quando Jesus fala. E Jesus ele foi muito bem sucedido, porque ele tinha autoridade e poder que lhe foi concedida do Pai. E o seu ministério teve muito sucesso. Em tudo que a gente faz aqui nessa terra, a vontade de Deus é que a gente tenha muito sucesso. A vontade de Deus é que você tenha sucesso, que você seja bem sucedido como pai, que você seja muito bem sucedida como mãe. Isso não é uma coisa fácil. No mundo que há degradação moral, se tem versículo, Paulo também fala para Timóteo sobre os últimos dias. No mundo aonde há degradação moral, vou só citar uma coisa aqui para vocês que eu tenho refletido esses dias, tá bom? Daqui a alguns dias, irmão, porque já há um questionamento aí absurdo de que pedofilia é uma doença.
Então, daqui a alguns dias, se você se irritar, se você for contra, se você se posicionar contra a pedofilia, você vai ser taxado como crime de ódio pedofóbico. Parece um absurdo que eu estou falando, irmãos. Infelizmente não é. Nós estamos caminhando para isso. Infelizmente é assim. Então, não é fácil você ser bem sucedido como pai num mundo que caminha para a degradação. Ser bem sucedido como mãe num mundo que está em degradação moral. E aí, existe uma autoridade que Deus ele coloca sobre você, como pai, como mãe. Existe uma autoridade, como você sabe, Ele é o único que tem todo o poder, toda a autoridade. Mas o que é autoridade? O que é autoridade? A autoridade é o poder de ensinar, de resistir e dizer não ao pecado e de operar. Autoridade é o poder de ensinar, de resistir e dizer não ao pecado e de operar. Fazer milagres, cumprir. Porque a autoridade, irmãos, é você fazer o que é você fazer tudo aquilo que Deus, Ele te ordena, tudo aquilo que Ele te orienta, tudo aquilo que Ele te manda fazer. Isso é exercer a autoridade. Então você que é pai, você tem sobre os pais, pai e mãe, você tem sobre os teus filhos a autoridade que vem da parte de Deus, para que você possa instruir, ensinar, orientar os teus filhos a ter moral aqui nesse mundo e a se tornar pessoas de bem e pessoas de Deus. Só que essa autoridade, se não houver uma vigilância, ela acaba sendo manchada, denubrida, danificada. Foi o que aconteceu com Davi. A autoridade dele foi danificada. Sabe, quando uma pessoa está em pecado, digamos em adultério, vamos colocar assim, né? Se uma mãe de família, ela está em adultério, se ela é uma cristã, a primeira coisa que acontece com ela é aquele sentimento de culpa. Como que ela vai falar? Como que ela vai ensinar? Lá fora não, as pessoas acreditam, sabe, que não estão fazendo nada de errado e pensam que estão exercendo a autoridade, apesar de estarem no pecado, uma coisa importante da gente colocar aqui, é que a autoridade é você, já falei, né? Ensinar, dizer não ao pecado e operar. Autoritarismo é você impor. Há uma diferença, tá? A autoridade é Deus que te dá. E as pessoas, elas seguem, elas se sujeitam, elas respeitam, porque é Deus quem coloca sobre você essa autoridade, não é autoritarismo. Então, lá fora as pessoas acreditam que estão exercendo autoridade, mas estão exercendo autoritarismo. Muitas mães lá fora estão exercendo autoritarismo. Tem que ser assim, eu já mandei, eu sou tua mãe, tem que ser, e aí do jeito que eu falo, enquanto estiver na minha casa, não sei o quê. Enquanto isso, os filhos estão na prostituição, filhos estão com depressão, com ansiedade, e por aí vai, uma série de coisas. É diferente quando você está exercendo uma autoridade da parte de Deus, e Deus ele protege o teu lar, ele protege a tua casa, porque você é obediente a Ele, porque a autoridade que você usa, ela olha só, Jesus, nosso exemplo de autoridade, a autoridade ela é baseada em fazer bem e em sacrifício. Jesus, a autoridade, para que ele usou autoridade? Como que ele fez? Qual a autoridade que Deus deu para ele? Ele ensinou, ele fez o bem e ele sacrificou.
É diferente de autoritarismo. Então Deus, ele te dá autoridade, Pai, é para você fazer bem para a tua família e se sacrificar. E se sacrificar. Tem outro caminho. Para a mãe também, para nós. Então, quando você entende isso, Jesus, que é o nosso exemplo de autoridade, ele falava, ensinava e operava, porque Deus era com ele e cumpria, abençoava o ministério dele, porque Jesus obedecia e fazia a vontade de Deus. Ele mesmo fala isso: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então há uma comida, que é a comida que é fazer a vontade do meu Pai. Então ele era bem sucedido porque ele fazia a vontade de Deus em tudo, ele cumpria a vontade de Deus. Isso é autoridade. E quando você falha com Deus, quando você peca, acontece infelizmente exatamente o que aconteceu com Davi. Há uma danificação, um dano na moral e na autoridade. Davi teve filhos, mas a criação, a relação entre Davi e Absalão, ou seja, como pai, Davi foi uma negação. Como pai, Davi foi uma tristeza. Porque a moral dele, porque a autoridade dele foi danificada pelo pecado do adultério. E se você fizer escolhas erradas, como eu falei aqui outro dia, de vez em quando eu falo, que os pares, o casamento, ele é um teto da família, e a partir do momento em que um vacila, cai, esse teto, ele fica danificado, abre uma brecha. Ela é a proteção, o casamento é a proteção da família. Se o casamento não está bem, abre uma brecha para o diabo entrar e prejudicar, destruir a vida dos filhos. Daí, irmãos, tantos filhos aí com a vida destruída, tantos jovens com a vida destruída. Então, se você quer exercer essa autoridade, tem que ter muito cuidado com o teu comportamento, com as nossas escolhas. A gente faz escolha todo dia, a gente toma decisões todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora tem decisões a tomar. Eu tomo, você toma decisões. Então, cuidado com as decisões. Cuidado com as decisões. Porque se você for inconsequente, se você não vigiar as suas decisões, as suas escolhas, você vai tomar decisões almejando um prazer imediato, almejando vantagens, só que isso vai danificar a tua autoridade, você vai ter as consequências. Você vê que o próprio Deus, ele destruiu a família de Davi. Eu sei que essa é uma palavra muito forte, não posso falar outra coisa. O próprio Deus destruiu a família de Davi. Por que Davi destruiu uma outra família? Ele perdeu a moral com os filhos dele. Ele perdeu a autoridade com os filhos dele. A ponto do filho dele perseguir ele para matar. Ou você acredita que se Absalão encontrasse Davi, ele pensaria duas vezes, não ia matar o pai dele? Do jeito que ele estava destinado pelo rei, pelo trono? Davi perdeu a autoridade. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Perdeu a autoridade com os filhos, e a casa de Davi, o lar de Davi, se tornou uma destruição. Aconteceu coisas ali que naturalmente não era para acontecer numa casa cristã, de servo de Deus. Assim também Deus não quer que aconteça tragédias em tua casa. Então, usa a tua autoridade. A autoridade que Deus ele te dá. A autoridade para ensinar, para dizer não para o pecado. Se você não quiser que a tua autoridade, que a tua moral seja danificada, irmãos. Davi ficou olhando. Volto a dizer, nós não temos controle com o primeiro olhar. Às vezes, quando você pensa que não, você já olhou para algo que causou em você um desejo, e esse desejo é pecaminoso. Você olhou, agora a decisão é sua, de não dar o segundo olhar, é a decisão. Mas tem pessoas que infelizmente estão olhando pelo terraço, tem pessoas que dão a primeira olhada naturalmente, escolhem dar a segunda olhada, a terceira olhada pelo terraço da internet.
escolhem, porque esse é o terraço mais fácil de acessar toda sorte de pecado. E tem gente que está assim, escondido, acessando, olhando pelo terraço da internet. E ali, como diz Jesus, os olhos, se os olhos te levam a pecar, arranca, lança fora. Tem gente que ainda não fez isso, ainda não cortou, mas está igualmente Davi, olhando, com os olhos fixos, olhando pelo terraço de sites que são pecaminosos, que vai levar a pessoa a cair, e as consequências vêm. As consequências vêm. Quem não ama a sua família, que continue olhando, mas quem ama a sua família, que entenda que da parte de Deus existe autoridade sobre a tua vida, para você proteger o teu lar, para você proteger a tua família, para você proteger os teus filhos da degradação moral, da destruição desse mundo. Porque lá fora, as pessoas, como eu falei, estão falando, tem que ser, eu sou eu que mando, não sei o quê, mas tanto estas pessoas que estão no pecado, por causa do adultério, por causa dos palavrões, por causa da pornografia, por causa da orgia, por causa da rebeldia, uma série de pecados, tanto os pais estão caminhando para o inferno, e os filhos também. Os filhos estão caminhando para o inferno. Agora, nós que somos de Deus, a gente tem que usar a autoridade que Deus nos dá para proteger os nossos filhos da destruição que se alastrou aí nesse mundo. E aí, como é que faz? Tem que vigiar. Deixa eu dar aqui as referências bíblicas, tá? Vigiar e orar. Tem que ter cuidado, que a gente já falou, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 10, 1 e 3. Olha, quem está de pé, não caia. Então eu tomo decisões todo dia, toda hora. A gente toma, você toma decisões. Cuidado com as decisões. Você está de pé? Cuidado, não caia. Não caia. Cair, infelizmente, é muito fácil. É muito fácil. Se levantar é um pouco mais difícil. Então, cuidado, não caia. Mateus capítulo 5, versículo 27, que fala sobre os olhos. Então, cuidado, evite o segundo olhar. Evite o segundo olhar. Lembre-se que tudo que você fizer tem consequências. Pode pedir perdão para Deus. Entendeu, Adélio? Pode pedir perdão para Deus, mas, irmãos, Davi, ele se arrependeu. Salmo 51, houve um arrependimento da parte de Davi, mas as consequências aconteceram, situações dentro da casa dele que nós não queremos passar. Então, existem consequências. Lembrar de Gálatas capítulo 6, versículo 6, que tudo que você fizer, você vai ter as consequências. Tudo que você plantar, você vai colher. Que tudo que você fizer, você vai ter que arcar com o resultado das suas decisões, das suas escolhas, tá? Lembrar de Gálatas 6,6. E fazer como Davi, Salmo 51, confissão dos pecados, que é um salmo maravilhoso, onde ele confessa o pecado dele, caso a pessoa venha vacilar, venha cair, tomou uma decisão errada, quis o prazer imediato, quis a vantagem essa que não pesou na balança, que ia prejudicar a comunhão dela com Deus. Mas Salmo 51, pedir perdão a Deus, versículo 1 até o 19, que é a confissão do arrependimento, a confissão e o arrependimento. Salmo 32, do 1 ao 11, estou finalizando a mensagem, tá? Do 1 ao 11, é pensar que toda a bênção do perdão. Pensar sobre a bênção do perdão. Irmãos, todas as vezes que houver arrependimento sincero e você pede perdão para Deus, existe bênçãos no perdão. Existe bênçãos no perdão. E 1 João 1, 5, versículo 22, do 5 ao 22, que
que é receber a paz do perdão, a certeza do perdão, a certeza que Deus, Ele te perdoou. Assim como o filho pródigo, né? Ele não só perdoa, mas Ele introduz você novamente na comunhão com o Pai. Novamente a comunhão com o Pai. Então esses são os processos de quem cai, de quem vacila. É lógico que principalmente não peca, não comete pecado, evita o pecado, para que a tua autoridade como Pai não venha a ser manchada. É muito triste quando o pai perde a autoridade, porque você sabe o que é a perda de autoridade? Digamos assim, a pessoa que não tem moral. Você conhece algum pai que não tem moral? Eu acho que se você pensar, você vai lembrar que sim, que você conhece algum pai que não tem moral. E sabe o que significa uma pessoa que não tem moral? É uma pessoa que não é levada a sério. E existe um caso aí fora, sabe? Que na frente os filhos podem até ficar em silêncio, mas eles não obedecem, eles não mudam de vida, porque a autoridade de Jesus era uma autoridade que transformava vidas. Irmãos, entende? Essa mesma autoridade está sobre você. A autoridade que estava sobre Jesus está sobre você, para ensinar, para resistir, dizer não ao pecado, e para operar. E a autoridade que estava sobre Jesus transformava vidas. Essa autoridade está sobre a tua vida. E se a pessoa não é levada a sério, a princípio alguém está ali com ela, digamos o pai, ele dá ordens aos filhos, eles podem até não responder, mas a vida dos filhos não é transformada porque não leva o pai a sério. Por quê? Quem é que vai levar um pai que não tem moral, que serve de chacota lá fora, porque bebe, porque faz coisa que ele só fica sabendo o que fez? Quando alguém fala para ele, quem é? Quais são os filhos que vão levar a sério um pai que é um beberrão? Qual é? Os filhos que vai levar a sério uma mãe de boca suja, que fala palavrão, palavras de baixo calão, que é imoral. Qual é o filho que vai levar? Esse é um lar destruído, aonde o pai não tem autoridade, aonde a mãe não tem autoridade. Esse é o retrato de um lar destruído. Lá fora está cheio de pessoas autoritárias que impõem, que exigem, mas não transforma a vida dos filhos, não transforma o seu lar, porque não exerce uma autoridade que vem da parte de Deus, que Deus só dá para aquele que obedece, que entende que Deus ele é a fonte da autoridade, tanto para obedecer a vontade de Deus, para se sujeitar a Deus. Se sujeite a Deus, para que você possa exercer essa autoridade que transforma lares, que transforma o teu lar, que transforma a tua família, porque Jesus tinha autoridade dada por Deus, e por todos os lugares que Jesus passou, houve transformação. Você tem autoridade que é dada por Deus, e essa autoridade é para você transformar o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.